Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Semear no programa EBC em Foco. Estamos de volta mais uma vez para estudarmos, debatermos, conversar de uma lição tão maravilhosa. Já está aqui comigo o meu amigo Pastor Marcílio. A paz do Senhor, ao nosso amado querido irmão presbítero Tiago Silva, como também a paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo nesta noite. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Marcílio, pela tua vida que está nos assistindo neste momento. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Já compartilha para o máximo de pessoas que você puder compartilhar. Este programa é um programa de bênção para a tua vida. Hoje nós iremos estudar a lição de número 3, que tem por título A Encarnação do Verbo. Na lição passada nós estudamos a lição de número 2, que falamos sobre somos cristãos. Foi uma lição muito proveitosa, abençoada, e hoje nós iremos falar sobre a encarnação do Verbo, sobre a encarnação de Jesus. Não é isso, pastor Marcílio? Isso mesmo, e o nosso texto áureo nos diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, versículo 14. A nossa verdade prática diz assim: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado por muitas testemunhas. Por isso, a negação da sua historicidade não se sustenta. A leitura bíblica em classe está no livro de 1 João, capítulo 1, versículo de 1 ao 3, capítulo 4, versículo de 1 ao 3 e depois 2 João, versículo 7. Você pode estar lendo aí da sua casa, não vamos ler para não ficar tão extenso o nosso vídeo. Pastor Marcílio, nós agora vamos entrar na nossa lição, conversar aqui um pouco. E antes de entrarmos no primeiro ponto, como a gente sempre faz, a gente precisa falar da palavra-chave. E hoje a palavra-chave tem por título docetismo. O que é docetismo, pastor Marcílio? Pois bem, presbítero Tiago, esta é uma palavra de grande importância para conhecimento de todos nós com relação ao assunto que nós vamos estudar em relação à encarnação do Verbo, né, que é Jesus Cristo de Nazaré. E esse termo vem do grego, né, dokel, que significa ter aparência. Né? O docetismo, presbítero Tiago, é uma heresia. E essa heresia nega que Jesus tivesse tido corpo físico. E a Bíblia refuta isso aí. Jesus, a Bíblia diz que ele teve corpo físico real. Ele teve um começo humano, ele teve irmãos, ele teve irmãs. Está lá registrado em Marcos, capítulo 6, versículo de número 3. Jesus não era um fantasma, como esses docetas, eles ensinavam. Então, esta palavra surgiu lá no século II, século III, né? Eles negavam, como nós já falamos, a existência de um corpo físico a Jesus Cristo, e eles diziam, né, que Jesus era apenas um fantasma, como eu acabei de falar. Ou seja, eles acreditavam que o corpo de Jesus, né, era uma ilusão, e que sua crucificação teria sido apenas aparente. Então, dentro desse grupo, nós vamos observar algo de suma importância no estudo das aparências, né, dos gnósticos, que nós vamos endossar mais à frente um pouco. Pois bem, pastor Marcílio, vamos agora começar a falar desta lição, a encarnação do Verbo. O primeiro ponto da lição, vamos falar sobre heresias que negam a corporeidade de Cristo. O senhor já falou que é docetismo, e agora a gente vai falar um pouco sobre essas heresias, né, que negam, que fala, como o senhor falou, que não acreditam da forma corpórea de Jesus Cristo, e a gente está aqui para debater isso e conversar sobre isso para que não fique nenhuma dúvida aos ouvintes que estão nos escutando. Pastor Marcílio. Pois bem, presbítero Tiago, e endossando as tuas palavras aí, observamos que o evangelista, né, João, né, o apóstolo João, o apóstolo do amor, no capítulo 1, né,
do Evangelho segundo João, escrito por ele, diz lá, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. No versículo 14, que é o nosso texto áureo, nos diz que este verbo, né, que é a vida, este verbo que é a palavra, ele tabernaculou, ele estabeleceu morada, né, entre o povo. No grego, esta palavra tabernacular significa esqueno, ou seja, ele armou a tenda e habitou entre nós. E aqui vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. E aí existem heresias que negam a corporeidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, os gnósticos, né, que gnosis do grego significa conhecimento. Então, eles acreditam, né, e ensinam que a salvação não é pela graça de Jesus. Eles ensinam que a salvação é pelo conhecimento. Então, nós vamos observar que nesta lição número 3, apresentar esta doutrina, né, bíblica sobre a humanidade de Jesus e as heresias que negam a humanidade de Cristo Jesus. E vai falar aqui, né, pastor, sobre os docetas, né, que ensinava sobre Jesus. Os docetas pregavam doutrinas contrárias às escrituras, negando, né, como o senhor já falou aí sobre a palavra-chave, docetismo. Esses docetas, eles negavam a humanidade plena de Jesus. Mas a gente sabe muito bem, Jesus, ele teve parentes, né, amigos, como Zacarias, Isabel, José, Maria, não é? Marta, Lázaro. Isso. E era um ponto de apoio ali em Betânia, quando Jesus toda vez passava e ficava lá em Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria. Simeão e Ana foram testemunha do seu nascimento e infância. Está lá em Lucas capítulo 2. A Bíblia também destaca seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual, né, como a gente vê nas passagens aí dos evangelhos. E é sobre isso que a gente vai falar nesse primeiro ponto desta lição, sobre esta mentira, né, que esses docetas pregavam, disseminavam, negando esta humanidade de Cristo. E aqui, presbítero Tiago, destacamos 3 principais das heresias, né, que negam que Jesus tivesse vindo em carne, como nós observamos, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. O pastor Ezequiel Soares, presbítero Tiago, cita várias heresias, como os ebionitas. Aqui vai entrar num grupo também diversificado, né, que eram os gnósticos, né? Esses gnósticos, eles tinham 3 grupos principais, né, dentre aqui do docetismo de Cerinto, né, que pregava um desses gnósticos que era o grupo judaizante. Então, Cerinto, ele foi o mentor desta heresia do judaizante. Inclusive, pastor Marcelo, esse Cerinto aí, ele negava, né, o nascimento virginal, né, e ensinava que Jesus era apenas um homem comum. Justamente. Então, o nascimento virginal, né, de Jesus era negado por ele. Então, segundo ele, Jesus foi concebido normalmente de José e de Maria. Então, a ação e graça do Espírito Santo, né, ele não aceitava isso. Então, muito pelo contrário, pela própria palavra de Deus, nós sabemos que o nascimento de Jesus Cristo foi obra e graça do Espírito Santo. Além desse Cerinto, tinha o Saturnino, né? O Saturnino afirmava que Jesus não nasceu, não tinha corpo físico e apenas parecia humano. De acordo com o ensino, Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo, como você colocou aí muito bem, foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Então, para o gnosticismo sírio, o chamado corpo docético, do grego, né, dokel, ou seja, parecer de aparência. Então, segundo ele, né, que é o Saturnino, né, segundo ele, Cristo veio para destruir o Deus do Antigo Testamento e salvar os que crescem nele.
esse representante, né, da escola síria ensinava que o Deus dos judeus era apenas um dos 7 anjos. Então, segundo a linha que o pastor Ezequias Soares coloca aqui, de Meandro, cujo ensino era de que tudo veio à existência mediante os anjos e o seu número era 7. Então, este era o ensinamento herético dos gnósticos sírios, pregado justamente por Saturnino. Também fala do Marcião, né, pastor? É, Era outro que pregava contra, né? Ele declarava que o corpo de Jesus era de natureza etérea ou ilusória. Marcião, ele, além disso, ele também negava, né, o judaísmo e que todos os cristãos deveriam rejeitar, negar tanto o Antigo Testamento e o seu Deus, como também ele criou um Novo Testamento para ele. Aí nesse Novo Testamento, né, que Marcião, o Pôntico, né, ele criou para ele retirou as cartas paulinas, refutando as cartas do apóstolo Paulo e selecionou, né, as epístolas de Paulo no seu novo Testamento, na visão dele, né? Então ele era fabricante de navio, era um homem muito, muito rico, de posses. Então, para Marcião, olha bem qual é o pensamento dele. Jesus não era o Filho de Deus. Então, esses grupos religiosos, presbítero Tiago, que surgiu entre os séculos, a partir do século I, né, século II, século III, depois de Cristo, eles vêm com uma dualidade religiosa, afirmando que a salvação da alma não é pela fé. Então, tanto esse grupo sírio, gnósticos sírios, os gnósticos judaizantes, como o Marcião, o pastor Ezequias Soares também cita os gnósticos egípcios, que fala de Basílide. Então, Basílide já negava a crucificação de Cristo. Mas o nosso objetivo aqui, nesta lição, é justamente mostrar, né, a fala dessas heresias que negam a humanidade de Jesus, com ênfase justamente no docetismo, que nós já falamos aqui. A Bíblia é clara ao afirmar que Jesus nasceu. Nasceu em Belém, está lá registrado em Mateus capítulo 2, versículo 1, também registrado em Lucas capítulo 2, versículo 11, durante o reinado de César Augusto, não foi, pastor Marcílio? Isso mesmo. Lucas 2:1. Pastor Marcílio, também a Bíblia é bem clara, né, em confirmar a corporeidade de Jesus Cristo, quando está lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 2, e versículo 21, que diz assim: porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus, a Bíblia diz lá em Marcos, capítulo 16, indo ali para as bandas, para os lados de Cesareia de Filipe, ele fez uma pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Está lá em Marcos 16:3, ou seja, quem os outros dizem que é o filho do homem? Então, ninguém, presbítero Tiago, acertou aquela resposta, né? Uns dizem que era João Batista, outros diziam que era Elias, outros diziam que era Jeremias, outros diziam que era um dos profetas, né? E somente Pedro acertou a pergunta que Jesus fez aos discípulos. Por quê? Porque Pedro acertou porque ele recebeu, né, a revelação de Deus. E isso mostra que ninguém pode conhecer a Jesus de Nazaré se não for pelo Espírito Santo, por uma ação divina. Então Pedro deu a resposta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ali naquele diálogo, né, está mostrando que Jesus estava entre os discípulos. Então como é que essas heresias negam, né, a existência corporal de Jesus Cristo? Então ele veio em carne, habitou sua tenda entre nós, tabernaculou entre nós e vimos a sua glória, que foi manifestada entre os seus apóstolos, seus discípulos, e até hoje é manifestada no meio do povo. Para concluir esse primeiro ponto, a gente já vai ver as afirmações, né, no segundo ponto, dos apóstolos, né, sobre a corporeidade de Jesus Cristo. Então, esse Cerinto, Saturnino, Marcião, que levantaram essa tese, já caíram por terra, né, por tudo aquilo que a Bíblia mesmo fala,
E também a história, né, pastor Marcelo? A história relata muita coisa sobre Jesus Cristo. A gente vai ver nas obras de Flávio Joséfo. Ele fala muito sobre a trajetória de Jesus na Terra em corpo. O nosso Cristo, ele não veio como um fantasma. O nosso Salvador, ele veio em carne e osso. Sabe por quê eles tinham esse pensamento? Porque Paulo, o apóstolo, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, ele afirma algo extraordinário. Olha a sabedoria do apóstolo Paulo. Ele disse o seguinte: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito. Então esses homens estavam agindo carnalmente e não pelo Espírito Santo de Deus. Vamos agora entrar no segundo ponto da nossa lição, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, enfatizam, né, a humanidade de Jesus, enquanto João ele já foca na divindade. Veja que coisa bonita, né, a gente vê entre os evangelhos. Uns focam na corporeidade e outros já focam na divindade, mostrando, né, essa magnitude, né, de Jesus como enviado de Deus, como filho de Deus para trazer salvação à humanidade. Pois bem, muito bem colocado, porque os evangelhos sinóticos, né, que foram escritos por 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, cada um na sua especificidade. Mateus escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os romanos, já Lucas escreveu, né, para os gentios, enquanto João teve uma particularidade, escreveu para a igreja do Senhor. Então João, ele teve o cuidado de mostrar a parte interna, né, de Jesus, como você bem colocou aí, né, a parte divindade de Jesus. Enquanto que Mateus, Marcos e Lucas, mostrando o seu ministério terreno, tudo quanto ele fazia, João também mostrou isso, porém de forma diferenciada, né? E observamos que a parte externa, né, o do dia a dia de Jesus foi mostrado, né, pelos evangelistas Mateus, Marcos e Lucas. E quando a gente lê, pastor Marcelo, o evangelho de João, João já começa assim: no princípio era o verbo. E o que desde o princípio ouviste, está na nossa leitura, né? O que desde o princípio ouviste, né? Aí está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 24, que diz: o que desde o princípio ouviste permaneça em vós, se em vós permaneceu o que desde o princípio ouviste. Então Deus permanecerá em nós através do seu Filho, Jesus Cristo, e ele vai nos dar a vida eterna. Aí João diz: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos e que temos contemplados, e as nossas mãos tocaram na palavra viva, ou seja, no próprio Senhor Jesus Cristo. Então, como é que essas heresias levantam teses, né, que ele não veio em corpo? Porque eles não acreditaram na obra, né, e ação de graça do Espírito Santo. O bonito aqui da escrita de João, pastor Marcílio, que no capítulo 1, versículo 1, ele diz: no princípio era o verbo, ele já existia, não é? Desde o princípio. Aqui ele já está destacando a sua existência, né? Antes mesmo da criação, antes da criação. E lá no capítulo 1, versículo 14, ele diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Que é o nosso texto áureo. Que coisa linda, né? Tabernaculou, morou, habitou, conviveu, estabeleceu morada. Já testemunhando que Jesus veio ao mundo em carne e foi visto, foi tocado, né, foi abraçado pelas pessoas, fazendo com que caia por terra, né, todas essas heresias. Que são teorias, né, falsas. Charles Spurgeon, ele, em uma das suas frases, diz assim: aquele que sustenta o universo escolheu ser sustentado no colo de uma jovem mãe. Veja que frase bonita, né? Expressão literária maravilhosa. Hoje eu estava pesquisando e vi essa frase, né? Aquele que sustenta o universo escolheu ser sustentado no colo de uma jovem mãe. É uma frase que mostra, né, que Jesus, ele foi criança, nasceu de uma mulher, foi sustentado, né, por Maria, né? Foi amamentado por Maria, teve seu ciclo todinho de infância, de adolescência, de juventude, até começar a desempenhar o seu ministério que ele foi chamado, foi enviado por Deus para desempenhar. Isso aí, presbítero Tiago, já nós vamos adentrar justamente, né, na triunidade, né, que Deus é trino. É quando nós vamos mergulhar na lição número 4, mostrar a triunidade de Deus
quando ele, já adulto, vai ser batizado no Rio Jordão por João Batista. Aí ali começa o ministério do Senhor Jesus entre os homens. É bom a gente ler aqui em Romanos capítulo 1, versículo 3, que também reafirma, né, que Jesus ele estava na terra como homem, em forma corpórea, né? Romanos capítulo 1, versículo 3, diz assim: ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual como ser humano, foi descendente de Davi. E quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. Quem morre não volta mais, né? Mas quando Jesus morre e ressuscita e aparece para os discípulos, prova que ele é o Filho de Deus que estava ali como homem, de forma corpórea, para realizar o seu ministério na terra. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 também diz assim, pastor Marcílio, e ouvintes que nos escutam: ele próprio levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Está falando de Jesus, né? Ele próprio levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Então, mais uma afirmação que Jesus estava em corpo. E pelas suas pisaduras, todos nós fomos sarados. Glória a Deus. Sem a cruz, não haveria redenção. E sem o corpo, não haveria a crucificação. Nós vamos observar aqui também, presbítero Tiago, sobre uma crença herética. João, o evangelista, ele viveu seus últimos dias na cidade em Éfeso, que era a cidade de Cerinto, né, o Doceta. Então, todos os escritos do evangelista João, como o evangelho que leva o seu nome, as duas epístolas, né, as três epístolas, 1ª, 2ª e 3ª João, como também o livro do Apocalipse, foram produzidos na última década do século, né, principalmente entre o século I e século II. E a Bíblia nos ensina claramente que, nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Por isso, o apóstolo João esclarece, e de maneira direta, que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Está aqui na nossa leitura bíblica, no 1 João capítulo 4, versículo 3, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste, que há de vir, e eis que está já no mundo. Então, veja que gravidade, né, dessa heresia, quando eles dizem que Jesus não teve corpo real, corpo físico. Bom, se Jesus não teve corpo real, corpo físico, então ele não morreu. E se ele não morreu, também ele não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, logo não há esperança de salvação. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Por esta razão, o apóstolo João, ele foi contundente contra esses docetas, contra esses hereges, principalmente Cerinto, que era contemporâneo de João. Então, os expoentes de tal crença são chamados de enganadores. Por isso que são falsos messias, ou seja, o anticristo que está operando, que são os enganadores. Aí nós vamos observar, no terceiro tópico aqui, como é que essas heresias se revelam hoje, na atualidade. Aí nós adentramos aqui. Nós temos aqui os mórmons, por exemplo. Né? O problema deles, quanto à cristologia, é muito grave, dos mórmons. Por quê? Pois eles dizem que Jesus não foi concebido, como nós já falamos no início, por ação e graça do Espírito Santo, e que Jesus não é filho de Deus, e que Jesus não morreu. Então, nós já falamos aí, se Jesus não morreu, também não ressuscitou, né? Se não ressuscitou, logo a nossa esperança de salvação não existiria. Então, nós estamos mostrando aqui que Jesus, em corpo, veio em corpo, habitou entre nós, viveu entre nós, cresceu, se desenvolveu,
pregou a sua própria palavra, foi crucificado, né, morreu e ressuscitou. E por meio da sua ressurreição, nós recebemos a graça da salvação. Muito bem colocado, pastor Marcílio. A gente já está conversando sobre o terceiro ponto. Também tem o gnóstico, né, o Basílides, não é? E o Alcorão, que ensinam que Jesus não foi crucificado, mas um sósia tomou o seu lugar. Mas a Bíblia, contudo, declara que ele morreu e ressuscitou. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, diz assim: Eu passei para vocês o ensinamento que recebi, e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E apareceu, né? A continuidade diz que ele apareceu a Cefas e depois também apareceu aos 12 discípulos. Depois também, presbítero Tiago, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem no Senhor. E quando eu falei que apareceu aos 12, né, eu me refiro, né, a Matias, que já estava no grupo dos discípulos. Também, pastor Marcílio, para endossar aqui a nossa conversa, o historiador Flávio Josefo, que é bastante conhecido, né, atesta a morte de Jesus, né? Ele atesta a morte de Jesus em uma das suas obras, Antiguidade Judaica, escrita por volta do ano 93 depois de Cristo. Uma passagem muito citada e conhecida. Ele diz assim, o texto de Flávio Josefo, tá? Na época de Pilatos, um homem sábio chamado Jesus se apresentou. E era um homem que realizava feitos extraordinários. Ele era o Cristo. E quando Pilatos, por instigação dos principais homens entre nós, o condenou à cruz. Aqueles que o haviam amado desde o começo não o abandonaram. Está falando aqui dos discípulos, dos seguidores de Jesus, né? Pois ele apareceu vivo novamente. Glória a Deus. No terceiro dia, como os divinos profetas haviam predito, e que ele seria o Cristo. E na tarde, né, da sua ressurreição, a quem ele apareceu no caminho de Emaús? 2 discípulos estavam indo de Jerusalém para a aldeia chamada Emaús. E eles vão conversando, né? Assim, triste, com certeza, devido aos fatos acontecidos em Jerusalém. Aí Jesus aparece a eles e eles estavam como que cegos, sem saber de quem estava ali ao lado deles, conversando. Aí quando chega na aldeia, Jesus faz com que vá para mais longe, né? Então, tá aí, mais comprovado. Aí eles convidam Jesus, fica conosco, pois já se faz tarde, né? Então Jesus é convidado por eles, quando vai partir o pão, dando graças. Ele reconhece. Eles reconhecem, Jesus some, né, espiritualmente, e eles reconhecem. Não ardia dentro em nós, quando pelo caminho nos falava a palavra, aí o que é que eles fazem? Imediatamente retornam a Jerusalém. Eu quero resumir esse terceiro ponto, dizendo que a ressurreição é o selo divino na obra de redenção de Cristo. E que Jesus se encarnou, fez-se homem sujeito ao pecado, embora nunca houvesse pecado. Ele venceu o pecado como homem. Então, a encarnação do Verbo é bíblico e vamos continuar crendo que Jesus veio em corpo, se desenvolveu entre nós, tabernaculou entre nós, morreu, ressuscitou ao terceiro dia para a honra e glória do nome de Jesus. Estamos esperando a sua vinda. Glória a Deus. Amém? Amém. Portanto, pastor Marcílio e amigos ouvintes que nos ouvem, essa lição de número 3 que acabamos de comentar e conversar, ela reafirma, né, a humanidade plena de Jesus e refuta todo tipo de heresias que nega a sua corporeidade. Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, garantindo a nossa salvação. Jesus, o Verbo eterno, que se fez carne para nos dar vida eterna. Glória a Deus. Já chegamos ao final da nossa lição. A próxima lição que nós iremos estudar tem por título
Deus é triuno. Pastor Marcílio, é de bênção essa lição. Sem dúvida, nós vamos adentrar aqui na triunidade de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado, Pastor Marcílio. Estamos juntos, sempre. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Como de costume, vamos encerrar com uma oração. Pastor Marcílio. Pai querido, rendemos graças a Ti neste momento por este ensinamento maravilhoso. Que todos sejam abençoados em o nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo permaneçam em nossas vidas hoje e sempre. Dizemos amém.